Olá, alunos, bom dia, tudo bem? Aqui é o professor Tobias. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre os movimentos migratórios aqui do Brasil. Eu conversei com vocês em outras aulas, comentei que ia falar sobre isso, tá? E agora estamos aqui. Eu e o professor Alan, preparamos alguns slides para você poder entender melhor. Vamos começar bem rapidamente explicando algumas coisas que já foram faladas, então por isso eu vou ser bem rápido, tá? Migração é um movimento das pessoas de um lugar para o outro e normalmente elas acontecem porque as pessoas buscam melhor qualidade de vida. Ela quer um emprego melhor, um estudo melhor para o seu filho, uma moradia melhor, um sistema de saúde melhor, né? Então ela migra porque basicamente ela quer qualidade de vida melhor. Tranquilo? Beleza. Uma coisa que você tem que entender é que existe uma diferença entre imigrante e emigrante, tá? Então vamos lá. Ó. Você tem aí o imigrante é o cara que chega, o emigrante é o cara que sai. Aí você fala, opa, mas como assim? Cara, é a mesma pessoa. Exemplo, eu como exemplo. Se eu estou indo para a Espanha, tá? Então eu quero ir lá para a Espanha, estou mudando, peguei minhas coisas, vou embora, tá? Para o governo brasileiro, o Tobias é um emigrante porque ele está saindo do Brasil e indo para a Espanha. Para o governo espanhol, eu sou um imigrante porque eu estou chegando. Tá? Então, normalmente a gente está tratando da mesma pessoa, mas a gente coloca termos diferentes para tratar, tá bom? Então vamos adiante. Nesse mapa você tem aí os imigrantes e os emigrantes das regiões. Você pode ver que a grande maioria das regiões brasileiras elas mais perdem pessoas do que ganham pessoas nessa brincadeira, nesse jogo. E a gente já vai ver o porquê, tá bom? O brasileiro, como já falamos, ele busca a qualidade de vida em outros lugares do mundo. Então você pode ver esse mapa aí que a gente tem mais de 3 milhões de pessoas fora do nosso território. É gente pra caramba, né? 3 milhões de pessoas. É 3 vezes a Baixada Santista. Se você olhar, nós estamos em todos os continentes do planeta. Estamos na África, no Oriente Médio, na Ásia, na Europa, na Oceania, na América do Norte, na América Central. Estamos espalhados aí pelo mundo. Por quê? O brasileiro não se importa onde ele vai. Ele vai buscando melhor qualidade de vida. Lógico que América do Norte e Europa tem aí a grande massa de imigrantes, tá bom? Por quê? São países que têm uma qualidade de vida espetacular, são países desenvolvidos. Mas isso não quer dizer que os brasileiros tentem a vida em outros países. Beleza? Tranquilo, vamos adiante. Olha lá, esse mapa aí, ele mostra a chegada e a saída de pessoas do Brasil em 2013. É um mapa interessante porque você pode olhar que o brasileiro está indo para um monte de países e tem um monte de nacionalidades chegando aqui, ó. Então, você tem o brasileiro indo para os Estados Unidos, Portugal, Espanha, Reino Unido, Israel, Japão, Austrália, Argentina, Angola. E tem gente chegando do Haiti, da Itália, de Portugal, do Egito, do Líbano, da China, do Japão. Ou seja, a gente tem gente saindo para um monte de lugar e chegando de um monte de lugar. Somos um país de imigrantes, tá certo? Os estrangeiros no Brasil, eles tinham aumentado, estavam numa tendência de aumentar o número, né? Por quê? Porque o Brasil estava numa tendência de melhora da sua qualidade de vida. Então, se você pegar no final do século XIX, 98, 99, do século XIX não, do século XX, desculpa, final do século XX, 1998, 99, né? E pegar o início do século XXI aí, 2001, 2002, 2003 e assim por diante, até 2014 a gente estava numa tendência de melhora da qualidade de vida. Todos os nossos indicadores estavam melhorando. Em 2014 para frente a gente tem um problema econômico, né? Que causa um problema político muito forte. E desde então o Brasil passa por uma série de dificuldades, tá certo? Então, até 2014 esse número estava aumentando bastante, porque as pessoas viam no Brasil uma oportunidade. De 2014 para frente, com a nossa crise econômica e política, isso tem abaixado, mas ainda recebemos muitas pessoas. Tranquilo? Beleza. Olha lá.
Haitianos. Recebemos muitos haitianos por um tempo. Por quê? Eles tiveram um terremoto lá no Haiti, já era um país muito pobre. Esse terremoto só acaba de devastar a região, tá? E aí eles veem no Brasil uma oportunidade de melhor qualidade de vida e acabam vindo para cá. Os bolivianos estão aqui ao nosso lado, também veem no Brasil uma oportunidade de emprego, de melhorar a qualidade de vida. E eles vêm para o Brasil, principalmente para São Paulo, tentando aí uma qualidade de vida melhor. Às vezes são explorados, infelizmente, por alguns empresários, né? Mas mesmo assim tendem a vir para o Brasil. Tranquilo? Sírios. A Síria é uma situação muito complicada, porque de 2011 para cá eles vivem uma guerra civil. Algumas pessoas querem tirar o ditador, que é o Bashar al-Assad, e, por sua vez, ele quer se manter no poder. E essa briga, essa guerra, faz com que milhões de sírios saiam da Síria e tentem a vida em outro lugar, ou na Europa ou no Brasil. Recebemos muitos desses imigrantes que estão tentando a vida aqui, tá? Venezuela, outro exemplo de país que tem problema econômico e político. A Venezuela é um caso específico, porque a Venezuela, cara, passou por um período muito bom mesmo, porque ela tem muito petróleo. É um dos países que tem as maiores uma das maiores reservas de petróleo do planeta, tá? E eles ganhavam muito dinheiro com isso. Cara, muito dinheiro. Aproveitaram muito. Barril do petróleo a 110, 120 dólares. Ganhavam muita grana. E em vez de estruturar sua economia com várias outras coisas, não. Ficaram estruturando só no petróleo. Então o país vivia de explorar petróleo. Cara, erro primário. Nenhum país pode depender só de um produto. Porque o que acontece? Se esse produto começa a valer menos, você quebra. Foi o que aconteceu com a Venezuela. O barril do petróleo sai de 120 para 30 dólares, a Venezuela quebra. Isso gera um problema político, uma briga política, igual no Brasil eu falei, né? Um problema econômico gera um problema político normalmente. E aí muitos venezuelanos vêm para o Brasil tentar uma qualidade de vida melhor, porque lá está muito complicado mesmo, tá certo? É um problema político, social muito grave. Esses caras chegam no Brasil, não só esses, como muitos outros, e às vezes acabam enfrentando o que a gente chama de xenofobia, né? Xenofobia é crime no Brasil desde 1997. Xenofobia nada mais é do que um preconceito contra quem é estrangeiro, tá? Aí você vai falar, mas professor, você acha que realmente xenofobia existe no Brasil? Aí eu te pergunto, existe? Puxa um pouco na cabeça. Eu vou colocar um exemplo só. Venezuelanos expulsos de Roraima, expulsos por brasileiros, tá? Que tiveram aí seus acampamentos queimados e foram expulsos. Nós não somos essa população tão amiga aí de todo mundo, não, hein, cara? O brasileiro ele tem um preconceito, principalmente contra essas pessoas que vêm de países mais pobres. O brasileiro recebe muito bem o alemão, francês, estadunidense, né? Mas quando é um cara que vem lá da África, quando é um cara que vem da Bolívia, quando é um cara que vem da Venezuela, a situação é um pouco diferente. Então, infelizmente, a gente tem tido casos de xenofobia no Brasil e que a gente tem que combater. Somos um país de imigrantes, cara. Nós não seríamos essa nação hoje se não fossem os imigrantes que chegaram no final do século XIX, início do século XX. Devemos muito a eles. Eu não estou nem falando daqueles exploradores lá do século XVI. Estou falando da galera que chegou agora, há 100 anos atrás, que acabou moldando a nossa sociedade. Somos um país de imigrantes e não podemos aceitar um preconceito contra quem é de fora. Tranquilo? Vamos adiante. Dentro dessa migração maluca aqui dentro, a gente tem vários tipos aí de migrações, tá certo? Depois você pode pausar o vídeo e ler especificamente cada uma delas. Eu não vou tratar especificamente de cada uma, tá? Eu vou falar dos fluxos migratórios de uma maneira geral. Também não vou ler essa parte do texto, você pode ler depois. Eu vou tratar dos mapas, que eu acho que fica mais fácil
para você entender. Olha lá, nos mapas fica mais fácil. Eu adoro trabalhar com mapa. Ó, da década de 40 a 50, muita gente migrou, saiu do Nordeste, principalmente vinha para onde? Centro-Oeste e Sudeste. Por quê? Você teve a construção de Brasília e um incentivo do governo à agropecuária no Centro-Oeste. E aí um monte de gente vai para lá. Beleza. E no Sudeste começaram as indústrias. Muita gente começou a vir para cá porque aqui tinha muito emprego. Com certeza alguém da sua família veio para cá em algum período buscando melhor qualidade de vida. Tranquilo? Vamos lá. Na década de 50 para a década de 70, a única coisa que mudou foi que entrou a região norte, tá? Aqui, ó. O que aconteceu na região norte? Começaram a explorar o minério no Pará e no Amazonas criaram a Zona Franca de Manaus. E começaram a incentivar a agricultura. E aí muita gente foi para lá. Não em tanta quantidade como as pessoas que vinham aqui para o Centro-Oeste ou para o Sudeste. O Centro-Oeste e o Sudeste continuaram sendo aí grandes regiões que atraíam pessoas, tá certo? Principalmente o Sudeste com a sua indústria, tá? De 70 a 90, olha o mapa como ele está diferente. Ele já tem já tem um movimento muito grande, tá? Então as pessoas elas já vão de um lado para o outro, pelos mesmos motivos, tanto para o norte, como para o centro-oeste, como para o sudeste, tá? As pessoas elas vão em busca de melhor qualidade de vida e são atraídas para essas regiões. Tranquilo? Beleza, vamos adiante. Na década de 90, tá? O que aconteceu? A única região que entrou de diferente, ó, o Sudeste continua com as indústrias, o grande centro econômico do país. O Centro-Oeste continua sendo o grande centro de poder e um grande celeiro com uma produção agrícola grande. O Norte é a nova fronteira agrícola do Brasil e continua com a exploração mineral e com a Zona Franca de Manaus. Tá? Então a agricultura, o extrativismo e as indústrias chamam as pessoas para lá. E quem aparece? O Nordeste. Por quê? É nessa década que o Nordeste começa a dar qualidade de vida para o seu povo. É nessa década que o Nordeste começa a atrair indústria, começa a desenvolver uma agricultura de ótima qualidade. E é nessa década que as pessoas começam a voltar para a região. Então o Nordeste aparece na década de 90 como uma região que atrai pessoas, tá? E se consolida nos anos 2000, no século 21, essa atração do Nordeste. Ele consegue atrair muitas pessoas hoje. O Sudeste é o grande centro econômico, então continua atraindo muita gente, tá certo? Então esses acabam sendo as duas regiões que acabam atraindo muita gente no Brasil, tá bom? O que começou a acontecer nos anos 2000? As migrações elas começaram a acontecer assim, de grandes cidades para cidades menores, mas às vezes dentro da mesma região. Isso é uma característica também, tá? Mas como você pode ver, desde o começo do século XX até hoje, século XXI, somos um país que muda muito, que viaja de um lado para o outro. Somos um país de imigrantes, seja de fora, seja internamente. Um país em movimento, tá certo? Beleza, saldo migratório. Saldo migratório é a diferença entre quem chega e quem sai, tá bom? Eu não vou aqui entrar em detalhes, depois você pode pausar o vídeo e dar uma olhadinha. Aqui é sobre as regiões e o próximo é alguns estados do Nordeste e do Sudeste, tá bom? Você pode olhar. Eu vou trabalhar um mapa aqui. Nesse mapa, o que está em azul é que mais recebeu gente e o que está em rosa é o que mais perdeu gente. Você pode ver que é uma mistura nas regiões, tá? Então, dentro da própria região tem estado que recebeu e tem estado que perdeu. Por quê? Isso mais uma vez mostra que somos um país de imigrantes. É um país em movimento, onde as pessoas estão em constante movimentação buscando qualidade de vida. Tranquilo? Essas são as nossas referências bibliográficas. E aqui estão, na verdade, as duas atividades para você fazer, a 42 e a 43. Tranquilo? Muito obrigado e até a próxima!